Inspiração, tecnologia, impacto global. A VML é muito mais que uma agência de publicidade. São mais de 26 mil profissionais em 55 países criando experiências que transformam marcas, negócios e a sociedade. Quem está aqui com a gente para contar como é liderar um time criativo de uma das maiores forças globais do mercado é Eduardo Marques, Chief Creative Officer da VML. Seja muito bem-vindo, Eduardo, ao JR Trade. Muito obrigado, eu que agradeço. Vamos lá. Bom, e você que está aqui com a gente, eu vou te lembrar que o JR Trade tem sempre um episódio novo nas plataformas digitais. Lá dá para ver e rever o nosso conteúdo e também o JR Trade é transmitido na Record News. Tem também o nosso tocador de podcast, você pode acessar lá e ouvir a versão. Eduardo, em relação então a essa super fusão histórica de duas gigantes, né? Como é que é liderar uma agência tão relevante do ponto de vista criativo? A VML ela é um transatlântico, a gente diz assim, né? Porque agora nós somos quase 1.000 pessoas e é uma fusão, na verdade, de 4 agências, hein? Agências criativas e agências de tecnologia. A gente tem a VML, a antiga Thomson, a Young & Rubicon. Então a gente está agora com um grupo muito grande que é só chamado de VML. O desafio grande aqui são culturas diferentes, né? Como é que você junta essa tecnologia à criatividade? Esse é o grande desafio. Vamos citar um exemplo. É você ter uma orquestra que metade toca jazz e outra metade toca techno. Como é que você consegue juntar isso numa sinfonia, em vez de gerar barulho, né? Esse é o grande desafio. A gente tem que ser criativo aí também, viu? Então como? Me explica, qual que é o segredo de fazer de pegar essa fusão e fazer dar certo? Sim, eu acho que a gente tem que ter o DNA criativo. A agência de publicidade tem que ter a criatividade no centro. Se você tem também o lado tecnológico, essa função é também tornar a sua agência mais criativa. E não inovar por inovar só. É transformar a tecnologia em algo que pode ajudar o cliente no final do dia. Então a gente tem que encontrar soluções criativas, seja com a tecnologia, seja com movimentos culturais, seja com dados ou com os insights. A ideia sempre no centro. Eu acho que assim você cria cultura. Você tem que criar criatividade dentro de qualquer disciplina e departamento. A criatividade é que vai dar um tempero para todo o segmento da publicidade. Se você é de atendimento, se você é de e-commerce, se você é criação, se você é planejamento. Se você é criativo, eu acho que é isso que une e que traz a gente uma cultura única dentro da VML. A agência faz parte do grupo WPP, né, um dos maiores do mundo. Como é que essa bagagem se reflete no dia a dia de vocês? O WPP é um grupo imenso também e a gente acaba de ganhar o prêmio no Festival de Cannes, que é o maior festival, é o Oscar da publicidade mundial. Holding Company of the Year, ou seja, o maior grupo de comunicação do mundo. Ganhamos um prêmio lá, Cannes Lions, então você vê que a barra está bem alta, né? A gente tem que acompanhar aqui no Brasil esse sucesso da rede no mundo todo. E eu venho para conseguir manter essa barra e ainda melhorar e elevar esse nível aí do grupo, que é um grupo que mais representa hoje o sucesso na publicidade mundial. Você está falando em prêmios, né? Em Cannes, e foram vários prêmios, na verdade, né? Vocês conquistaram 7 leões, sendo 3 de prata, 4 de bronze, né? O que torna realmente uma ideia premiável, na tua opinião? Você que tem tanta experiência, já ganhou outros prêmios. A gente tem que ter a criatividade como principal aspecto. Então, vamos dizer assim, vamos colocar 3 elementos. A originalidade é algo novo, algo que ninguém viu ou que realmente transformou a forma de se criar publicidade. O 2, eu diria que é o craft, é deixar bonito, deixar com uma qualidade incrível, né, e superior. E o 3º é o resultado, é o impacto que essa ideia gera. A gente não pode tirar nenhum desses 3 elementos de uma ideia para ela realmente funcionar. Vou citar um exemplo. A gente trabalha para a BIC, e esse ano a gente ganhou um desses leões, não, na verdade 3 leões, com a BIC, e contém esses 3 elementos. A originalidade por quê? A BIC, ela escreve 3 quilômetros, esse é um atributo da caneta. Então a gente teve que fazer algo para contar essa história de uma forma bonita. A gente pegou Romeu e Julieta, de Shakespeare, que eles não tinham mais o original, tinham alguns papéis, né? Então com a inteligência artificial, a gente replicou a forma que ele escrevia, a gente reescreveu com a BIC e um robô, tecnologia e AI, reescreveu o livro inteiro de Romeu e Julieta com uma caneta só. E isso ficou lindo, porque é com a letra do Shakespeare.
com o que ele escreveu naquela época. E esse livro foi impresso e feito e doado à livraria da onde representa o Shakespeare no mundo. Então é uma coisa linda, original, criativa e que gerou muito impacto para a caneta, porque fala do seu principal atributo, que é escrever mais que 3 quilômetros. Uau! Então essa é uma ideia, considero uma ideia premiável. Né? Eu ia até te perguntar, né, se existe algum tema, tendência do ano, se vocês ficam assim com o radar ligado, como falam, a palavra do ano, a palavra que resume o ano, mas pelo que você está me falando, assim, a tecnologia foi muito bem-vinda nesse projeto, né? Sim. Mas também tem a questão da história, tem a questão do que a marca representa, de uma identidade, de você saber conduzir a situação, né? Então não é só tendência. Olha, tendência a gente tem inteligência artificial, todo mundo está falando de inteligência artificial. E as grandes perguntas que se fazem também é sobre, vai substituir nossos empregos? E aí, como é que o criativo vai ficar? Eu te pergunto, como o criativo vai ficar? Como o criativo vai ficar nessa, né? Eu acho que por trás da inteligência artificial sempre vai ter que ter uma mente brilhante. Quem cria o prompt, quem vai estabelecer o que a inteligência vai trazer para a gente é alguém que está ali por trás. É uma mente brilhante que sabe o que pedir, que sabe o que escrever. Então a elaboração do prompt ela é fundamental. Se você não sabe trocar essa ideia com a inteligência artificial, ela não vai te trazer um resultado legal. Né? Então a tendência, se a gente for colocar assim, é você conseguir sempre levar esse toque humano para dentro da inteligência artificial. A inteligência artificial, imagino que no futuro bem próximo, tudo vai ser feito por inteligência artificial. O que vai se diferenciar? O que vai ser realmente o trabalho de destaque? Aquele que tem um toque humano, aquele que você vê que é autêntico, aquele que você vê que tem uma pessoa por trás, que tem uma mente por trás, que tem aquele toque. A inteligência artificial ela consegue desenhar uma lágrima, mas ela não entende a dor da despedida. Ela não sabe o que é saudade. Então, a emoção e o toque humano é o que vai fazer a diferença. A tendência, para mim, não é a inteligência artificial. É saber liderar a inteligência artificial com o toque humano. Então, você não acredita que a inteligência artificial possa substituir parte do trabalho de uma agência de publicidade? Acredito. A parte de operação, a parte de apertar botão, a parte que fica mais desse tipo de processo, vai sim ser substituído. Né? As pessoas que só fazem a parte de operação e que não têm muito trabalho em elaborar, criar, planejar, eu acho que sim. Essa parte a burocracia burocrática vai provavelmente ser substituída. Né? Por exemplo, você tem pessoas que se perguntam o dia inteiro para os recursos humanos, como é que eu vou viajar? Quantos dias? Como é que eu faço para pagar meu salário, receber meu salário? Tudo isso você transformando em um agente de inteligência artificial que te responde num FAQ alimentado por tudo que já foi perguntado. Você não precisa mais de uma pessoa para isso. Isso é operação. Agora, na criação, como é que você consegue criar? Você joga um briefing na mão de uma inteligência artificial, sim, vai te dar algumas ideias, mas nunca vão ser boas o suficiente. Você tem que ter alguém apurando aquilo ali. Alguém que olhe por trás, vamos ver o que está legal, e separar o joio do trigo, e conseguir realmente evoluir no que é bom. Então, a mente brilhante, ela vai sempre existir. E eu acho que ela vai ser cada vez mais fundamental para, como eu te disse antes, se você não sentir o toque humano, a autenticidade, acho que o público não se conecta, né? Você está à frente de um time que entrega soluções end-to-end, né? Que vão de comunicação à tecnologia, que era exatamente o que a gente estava falando. Como manter a criatividade nesse ecossistema complexo, conseguir equilibrar os pratinhos? Olha, é muito complexo mesmo. Hoje em dia, a gente tinha... era muito mais comunicação de massa, né? Vamos resumir aí. Televisão, rádio, jornal. Hoje a gente não só tem isso, como a gente também tem uma gama infinita de possibilidades de conversar com o público. Aí tem de social media, tem de e-commerce, tem performance, tem CRM, tem influenciadores, tem eventos. É um mundo muito complexo. A agência onde a gente trabalha, a ViaMello, ela entrega esse end-to-end. E por isso que a gente diz que é uma agência que realmente trabalha com a experiência do cliente de ponta a ponta. Né? Então, a gente, de coletar os dados para entender aquele público daquele cliente, insights reais e verdadeiros, comportamento humano, até levar isso para criação, criar em cima disso aí de forma criativa e levar uma solução
nova, e depois levar para a mídia, para encaixar essa mensagem no lugar certo, ter uma produção impecável. Isso tudo hoje é muito complexo, você precisa ter um time que entende de tudo isso, e as pessoas que tocam essa banda, essa sinfonia, como eu te disse no começo, precisa entender de todas essas disciplinas. Você imagina por quanto eu tive que passar, então, para poder conseguir entender isso, né? A gente tem que realmente entender todo esse caminho, cada touch point com o nosso consumidor, para poder entregar o melhor resultado no final. Então, uma complexidade legal, mas eu acho elas maravilhosas, de termos assim, de você conseguir criar novas conversas, de você conseguir falar com novas comunidades, de você conseguir entreter as pessoas de forma diferente e não interromper as pessoas. Eu acho que cada disciplina que surge, cada método que a gente consegue de se comunicar de novo com o público, uma forma para mim nova de desbravar o mundo. Então eu acho tudo maravilhoso, complexo, mas maravilhoso. Agora, em relação à agência, né, ela tem uma atuação forte, tanto em consultoria quanto experiência do cliente, como você está dizendo, né? Como que esses pilares acabam se conectando com a publicidade tradicional? A gente vê muito hoje as coisas se invertendo. A gente tinha muito a publicidade tradicional sendo suportada por essas outras que a gente pode chamar de pequenas, que começaram a surgir. Só que essas pequenas hoje elas estão dominando um espaço muito grande. O digital, o social media, o commerce, que hoje você vê campanhas que estão, primeiramente, saindo nas mídias sociais e que a TV, o rádio, o outdoor, estão entrando para dar suporte. Então a gente está fazendo uma pirâmide invertida hoje em dia, acontece muito isso, né? De muitas campanhas hoje já surgirem ali das redes sociais onde estão as conversas, onde hoje a gente fica 8 horas com esse aparelhinho na mão hoje. Então, se a gente não souber aproveitar essa conversa aqui dentro, né, a gente não vai conseguir atingir de forma real e mais conectada. Então, hoje tudo está mudando, os pesos e medidas estão mudando, e a gente está vendo esse balanço assim, incrível, né, de mídias novas sendo a maior e a principal, e as mídias tradicionais hoje dando suporte a isso. Em relação à tua experiência profissional, à tua bagagem, né, qual que foi o seu maior desafio pensando em um projeto global? Olha, são muitos desafios quando a gente pega algo global, né? Eu lembro do lançamento do Airbnb. Acho que esse foi um dos grandes desafios para mim. Porque na época, mais de 10 anos atrás, ninguém sabia muito o que era isso de você alugar a casa de uma pessoa estranha. Ou colocar a sua própria casa para alugar para uma pessoa estranha. O que é isso? Eu não vou entrar numa casa assim, ou não vou dar a minha casa para outras pessoas. Então, quebrar esse paradigma foi muito difícil para a gente conseguir entregar algo que pudesse fazer isso. E imagina você multiplicar isso por cada país, cultura e comunidade diferente no mundo. Então, a linguagem ela tem que ser universal. E como é que a gente conseguiu chegar nisso aí? Eu lembro que foi uma ideia impossível de se fazer. E que o produtor falou assim, não dá, desiste. E era assim, a gente pensou, qual que é o maior viajante do mundo, né? E a gente pensando, de repente passa os passarinhos. A gente, os passarinhos que migram da América do Sul para a América do Norte, às vezes 10 mil milhas voando, sem um lugar para descansar. Vamos pegar as casinhas mais bonitinhas do Airbnb e fazer miniaturas, como se fossem casinhas de passarinhos. Vamos arrumar uma árvore no meio do caminho, botar essas 100 casinhas para que os pássaros, quando passassem no meio, parassem e pudessem descansar. O produtor, logicamente, falou que era impossível. Mas como a gente é apaixonado, a gente seguia, a gente falou com biólogo, ornitologista, saber que tipo de comida colocava dentro da casinha, como é que chamava os pássaros para entrar nas casinhas. Olha, o projeto ficou lindo. As casinhas eram realmente miniaturas das melhores casas do Airbnb, as mais bonitas. Não é que os pássaros pararam para dormir e para descansar nas casas. Aí ficou um experimento maravilhoso e acho que deu certo, né? Será que deu? Acho que ninguém sabe ainda esse conceito de Airbnb. Imagina, agora sabendo de onde é a origem, né? Desse trabalho de comunicação, né? Dessa promoção. Foi super legal. Aí você vê que, na verdade, o que conecta as pessoas não é a tecnologia ou o idioma, é a emoção, né? Então você conseguir contar uma história e emocionar as pessoas vendo que os passarinhos representando os viajantes e entrando nessa casa que é maravilhosa e aconchegante, como, né, como cada uma tem uma peculiaridade, eu acho que isso fez as pessoas se conectarem de uma forma legal e entenderem o que era o Airbnb.
né, que trazia essa emoção para todo mundo. Você teve algum momento na tua carreira que você viu que era muito difícil entender a cultura ou modificar a forma de linguagem, se conectar àquelas pessoas, aquele público específico de uma marca? Teve algum país que você sofreu mais para talvez traduzir o que era aquele produto? Eu tive o prazer e a graça de conseguir, através da minha profissão, morar em 4 continentes, né? Eu já morei em vários países também e estou vindo da Holanda agora, né? Eu trabalhava na Holanda e na Bélgica. Completamente diferente um do outro. A Bélgica, vizinho da Holanda, completamente diferente. Estados Unidos, Espanha, Bahrein, por onde eu passei, também culturas completamente diferentes. Então você tem que entrar e entender não só as pessoas da sua agência, mas a sua comunidade, a cultura do país, a cultura local. Isso é um aprendizado diário. Então eu estava sempre em todas as conversas, desde da formação do briefing, com insights locais e reais, até o final, quando a gente produzia o material. Porque aí sim, eu estava ali aprendendo com essas histórias, com os insights, com os dados, para depois poder ter um crivo e decidir e discernir o que era melhor ou não para poder ser entregue para o cliente na campanha. Então foi uma aprendizagem muito grande, 13 anos fora, mudando em vários continentes, mas eu acho que isso me formou o profissional que eu sou hoje. Quando você passa por 4 continentes, 5 diferentes países, aprendendo com pessoas diferentes e de diversas culturas, porque eu também tinha pessoas de culturas diferentes em cada agência, às vezes 40 pessoas do mundo trabalhando com a gente. E eu acho que isso forma um profissional muito mais cabeça aberta, conseguir enxergar perspectivas diferentes, entender comunidades e conversas diferentes. Eu acho que a diversidade é o maior ingrediente para a criatividade hoje em dia. E esse é um dos ingredientes da própria agência, né, da VML? Totalmente. A gente tem um time de diversidade e inclusão maravilhoso, é um trabalho maravilhoso. E a gente tem que ver que isso não é algo só que é uma pauta ou uma agenda. É realmente algo que faz, que traz a riqueza de pensamento dentro de uma agência. É que traz esses novos ângulos de se ver as coisas, de trazer uma conversa de uma comunidade que a gente está tentando atingir por pessoas que vivem aquela conversa, que vivem naquela comunidade. Então é muito importante enriquecer uma agência de publicidade com diferentes raças, genros, pensamentos, classes sociais e mindsets. Então isso é fundamental hoje em dia. E como é que é para você ter voltado para o Brasil, né? Porque depois de passar por tantos países, como você estava dizendo, agora você tem uma bagagem enorme, né? Muito conhecimento adquirido aí durante a tua vida, a tua trajetória, e agora você está voltando para o seu país de origem. O que significa isso para você? Olha, muito bom ter pão de queijo de novo. Então, sambinha. Esse é o prato preferido, é isso? Deus, pão de queijo, maravilhoso. Nossa Senhora. Eu acho que, brincadeira da parte, voltar a casa sempre é bom, né? E a gente ter vivido lá fora essas experiências maravilhosas de desbravar o mundo pela profissão, de conhecer culturas diferentes. Mas quando a gente chega em casa e fala a mesma língua, não só a língua do idioma, mas a língua do entender o pensamento do outro, a língua cultural, eu me sinto tão mais à vontade, né? E isso, para mim, é maravilhoso, você se sentir à vontade no seu ambiente de trabalho, para você colocar as suas ideias, para você conseguir entender também o público que você está querendo atingir, o brasileiro, né? Então fica tudo mais fácil e fluido para mim hoje em dia. Então eu me senti super bem abraçado, bem-vindo, e estar perto das pessoas que eu consigo entender tanto o idioma como a relação cultural, isso deixa tudo mais fácil e mais gostoso. Então é maravilhoso. Você tem algum desafio profissional que você esteja buscando, ou pessoal, nesse novo ciclo que está se abrindo agora? Olha, a gente ama ser reconhecido pelo nosso trabalho, né? O Festival de Cannes é uma recompensa maravilhosa, que é consequência de um trabalho maravilhoso que você faz, né? Para mim, o que eu almejo, assim, o que me motiva é um Oscar. Tipo, mas não está muito lá em cima, não é outra realidade, não é um outro mundo. Se a gente entender que a propaganda e a publicidade ela conta histórias, e que ela entretém as pessoas, e que faz parte de conversas, e que publicidade não é só propaganda, aquela que interrompia,
né? Se a gente leva para o lado de contar histórias, para o lado da emoção, para o lado do entretenimento, por que não um Oscar? Né? Então, você tem que entender a publicidade, eu costumo buscar isso sempre. A publicidade é como algo que tem que fazer parte da vida das pessoas, de uma forma orgânica, de uma forma que encanta as pessoas, que engaje as pessoas, que atraia elas de uma forma humana, que conte histórias, que me emocione, que cause uma surpresa, que faça até às vezes eu chorar. Então, eu acho que o Oscar é uma bela representação, né, de eu conseguir tentar chegar lá. Obviamente é um prêmio, mas para mim que simplifica o que me motiva, que é ser curioso e tentar conhecer as pessoas a cada dia de forma diferente. É conseguir entender mundos e comunidades de forma diferente. Curiosidade é o que me motiva, né? Conhecer o novo é o que me motiva. Porque eu tenho que fazer o novo. Se eu não conhecer o novo, como é que eu faço o novo? Como é que eu sou original? Então o que me motiva todo dia é isso. O que eu vou conhecer hoje? Então, rumo ao Oscar. Bom, você estava falando de premiação, né? Você tocou de novo na questão de Cannes, né? Uhum. Muito tem se discutido em relação à inteligência artificial, né? A influência da inteligência artificial no processo criativo. Houve um problema lá, né? Você acha que é importante discutir regras para o uso de inteligência artificial, colocar um limite ou não? Absolutamente. Eu acho que no começo de tudo a gente tem uma falta de regulação, de regulamento, né? Fica todo mundo solto. Eu acho que desde o advento da inteligência artificial a gente tem sofrido muitas discussões, até quando a gente pode ir, até onde nós podemos ir, né? O que é ético, o que é antiético. Mas no final das contas o que erra não é a inteligência artificial, quem erra é o humano que está por trás. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com a questão de manipulação, com a questão dos direitos autorais, tem que respeitar os artistas, respeitar de onde vem essa informação, né? A gente tem uma plataforma da PP Open, que é uma inteligência artificial que agrega e congrega todas essas inteligências artificiais, seja de texto, de conversão de imagem e de agents e vídeo, uma plataforma que ela é já regulamentada, ela nos entrega correndo muito menos riscos de infringir direitos autorais. A gente já tem tudo ali pela uma base legal, uma certa filtragem. Entrega para a gente essa filtragem. Então isso é muito bom para a gente dentro da empresa, porque a gente fica um pouco mais à vontade, confortável em usar a plataforma sem infringir nada, né? Então eu acho que esse é o ponto da gente respeitar autores, não manipular nada e tentar ser o mais humano possível, apesar de usar a inteligência artificial. Que conselho você daria para quem está começando nessa carreira criativa? Essa é a nossa última pergunta, mas eu tenho certeza que é a mais importante para quem está começando aí, né? Para os novos publicitários. Sim. Olha, quando a gente começa, a gente tem aquele brilho nos olhos, né? A gente é apaixonado, a gente quer mudar o mundo, a gente é sonhador, a gente acredita que tudo é possível, né? E a gente vê que tem uma fome grande. Aí quando a gente começa a crescer na profissão, parece que o sistema engole a gente. E a gente vai se apagando. Então, o que eu digo assim para quem está começando é que nunca perca esse brilho nos olhos. Nunca perca essa paixão dentro de você. Nunca deixe de ser criança. Uma criança curiosa, que quer brincar, que quer se divertir, né? Eu hoje só estou aqui, em frente a você, no programa de televisão, e num cargo bacana, porque eu me divirto até hoje. Eu sou criança e me divirto, e sou curioso, e eu não perdi aquela paixão, não. Para quem está começando, não perca nunca. E é isso que vai te levar lá na frente. Eduardo, muito obrigada por ter compartilhado as suas experiências com a gente. Mais sucesso para você nesse novo ciclo, nessa nova empreitada. Obrigado, gente. Um abraço. Bom, o JR Trade fica por aqui, mas eu vou te lembrar que os novos episódios estão sempre disponíveis nas plataformas digitais da Record. Para rever o nosso conteúdo também é super fácil. É transmitido também na Record News, se você preferir. A nossa versão em podcast também está lá no seu tocador favorito. Obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima. Tchau.